história, aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, hoje vamos falar de 3 aspectos que se encontram em Jesus Cristo e que por isso que a Igreja precisa de aprender com os melhor, que é Jesus. Amém? Eu pedi que ficássemos de pé e lêssemos os 8 versículos, 9, perdão, e pudéssemos assim extrair nesta manhã 3 verdades para a nossa vida. Filipenses 2:1. Eu vou ler ali para todos lermos igual, amém? Que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Pode dizer amém? Isto é para nós. 3, 4 agora. Nada, ou melhor, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Gosto muito desta parte. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, ou aniquilou-se, como algumas traduções dizem, a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Pode dizer amém? Pode tomar o seu lugar. Aprendendo realmente com o melhor. Nós encontramos aqui uma expressão, logo no verso de número 5, entre muitas coisas. Isto era uma igreja, a igreja em Filipos, e este lugar era um lugar muito importante, uma igreja conquistada de forma sobrenatural. No entanto, havia aqui algumas coisas que eram precisas ser arrumadas nesta igreja. Em especial, os sentimentos que moviam o coração da própria igreja e de quem servia. Encontramos aqui, neste texto, princípios para que Deus possa fazer coisas boas em nós e através de nós. Diga, Deus quer fazer coisas boas em si. Mas através de si também. Porque há muita gente que só quer bênção na sua vida. Eu venho à igreja para receber bênção. E para seres bênção? Será que tu queres ser bênção na vida dos outros? Ou só queres receber bênção? Será que tu só queres receber de Deus e que os outros recebam Deus por tua causa? Amém? E o que nós encontramos aqui, meus amados, é realmente princípios dos quais a Igreja de Jesus precisa de adotar como princípios que não podem ser retirados em tempo algum. Eu gosto muito de pensar neste texto. Este é o texto, há muitos anos eu pregava era um novato ainda, consagrado há pouco tempo, ainda não tinha sido reconhecido como pastor, e quando preguei para alguns pastores, e eram ainda um bom grupo de pastores, vamos ouvir hoje um estagiário. E eu era um estagiário. E eu realmente tive o privilégio de dar essa mensagem e falei sobre este versículo, não é? Mas o mês anterior, houve um pastor que olhou para o meu carro, que era melhor que o dele, e diz assim, e manda: ó Paulo, diga-me, meu pastor, estou à procura de um estagiário para me lavar o carro. Olha, eu estou à procura de um mestre para me lavar o meu. Ele ficou logo assim a bater mal. Entretanto, eu ministrei esta palavra no mês seguinte àquela reunião, que eram reuniões mensais, e pude usar esse exemplo como brincadeira, e o pastor estava lá. Entretanto, dei uma pregação sobre isto. Estamos a falar de quem Jesus era o maior e que se fez servo de todos. E esta é a missão dos pastores, é serem servos.
É a missão da igreja, ser serva. É a missão de cada um de nós. E eu, curiosamente, irmão, este é um dos textos que mais me apaixona, porque eu encontro aqui em Jesus tudo aquilo que realmente não me apetece ser. Não me apetece humilhar-me a mim mesmo, não me apetece ser movido para matar a minha própria vontade de uma forma contínua, e às vezes também não me apetece obedecer, muito menos até à morte. Não é? E Jesus obedeceu de uma forma profunda. Porquê? Porque a nossa carne não quer nada disso. Não me apetece nada fazer certas coisas que este texto nos ensina. E venha lá o mais bem pintado dizer que gosta de se humilhar a si próprio, que é falso. Venha lá o mais bem pintado dizer que gosta de ser servo de todos, que não é verdade. Porque esse não é o sentimento que está dentro do nosso corpo. O nosso corpo quer ser servido. A nossa mente quer ser superior. Nós queremos considerar os outros abaixo de nós, no mínimo, no mesmo nível. Mas o que encontramos neste texto é precisamente aquilo que nós não queremos e precisamente aquilo pelo qual muitos não seguem Jesus. Sabe? E também encontramos neste texto as bases para definirmos quem é e quem não é. Porque o Senhor Jesus nos ensinou uma lição que pelos frutos conhecemos as pessoas. Então, nós temos, irmãos, nesta manhã, uma pequena lição que sentimentos movem o nosso coração. Que sentimentos? Note que o texto aqui começa por dizer que os sentimentos que devem mover a nossa vida, e diz assim, de sorte que haja em vós, versículo 5, o mesmo, ou seja, aquilo que é a essência de Jesus, aquilo que move Jesus, que os mesmos sentimentos que houve enquanto Jesus estava na terra, amém, porque Ele agora está no céu, embora possa estar no nosso coração através do seu Espírito, que houve em Cristo Jesus. Então, o que nós temos de ser movidos como igreja, como pessoas, mesmo, irmãos, deixe-me dizer, qualquer ser humano sem Deus que seja movido por estes sentimentos que nós podemos aqui encontrar, é uma excelente pessoa. Há pessoas que são humildes e não têm Deus. Há pessoas que não se importam com o seu bem-estar, com a sua posição social em benefício de outros. Nós vemos isso. Há pessoas que são capazes de dar a vida por outras e não acreditam em Deus. Você acredita que há pessoas assim? Então a igreja tem que ser mais do que isso. Porque a igreja foi chamada para ser igual a Jesus. Eu fui chamado para imitar Jesus. Paulo disse, sede meus imitadores como eu de Cristo. A missão da igreja é pôr em prática os sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Não é aquilo que é a minha vontade. Não é aquilo que é o meu desejo. É aquilo que vem do coração de Deus para nós. E é isto que eu quero nesta manhã salientar para cada um de nós. Que sentimentos movem o nosso coração? O texto diz, nada façais por contenda ou por vanglória. Nada mas faz por humildade. Cada um considera o seu irmão superior a si próprio. E é realmente importante olharmos para Jesus e ver os sentimentos com que Ele vivia. Muitas vezes Ele partilha, e quem partilha não é Ele, é quem partilha, é quem escreveu sobre Ele, que Jesus se moveu de íntima compaixão. Era notória a compaixão de Jesus. Jesus, irmãos, não falou que Ele era apaixonado. Veja, Jesus não disse assim, eu estou movido de íntima compaixão. Ninguém o ouviu dizer isso. Mas os outros viam isso. Eu não preciso publicitar que sou humilde. Eu não preciso publicitar que tenho muito amor por ninguém. Eu preciso revelar isso. E um dos problemas hoje é muitas vezes que nós queremos salientar o que somos e o que temos. E encontro em Jesus que Ele se esvaziou daquilo que Ele era. Para revelar. Em vez de falar, Ele se esvaziou. E Ele executou a sua obra. Então a igreja precisa de viver desta forma. A humildade. Em que Jesus diz no texto sagrado, em que a humildade, Ele humilhou-se a si mesmo. Ok? O que é que Jesus disse? O que é que diz o texto? Humilhou-se a si mesmo. Repare que uma coisa é eu ser humilhado por alguém, não demonstra humildade.
alguém me humilhar não representa eu ser humilde. Mas ele humilhou-se a si mesmo. Isto é, na sua natureza humilde, ele ainda se humilhou mais do que aquilo que ele era. Eu não sei como é que posso, nesta manhã, revelar o que é que significa isto. Humilhar-se a si mesmo significa algo como: ele já era humilde, mas ele não fingiu ser mais humilde. Ele machucou ainda a sua humildade para se tornar ainda mais humilde. Você, vamos supor aqui, um homem milionário. Isto já aconteceu muito. Podíamos até pôr alguns youtubers que estão na internet sobre isto. O Ronaldo disfarçado de mendigo, o outro disfarçado não sei o quê. Existiu aí um programa há uns anos de ricos se vestirem de mendigos e andarem entre eles. Já viram algum programa desses? Isso aconteceu. Ou seja, aquela pessoa está disfarçada. Aquela pessoa está a fingir que é uma pessoa pobre. Mas Jesus não disfarçou. Jesus não fingiu ser mais humilde. Ele humilhou-se mesmo. Ele um dia pegou estava com os discípulos e numa reunião de discipulado, ele pôde despir a sua túnica, que representava a autoridade, como mestre, como senhor, esvaziou-se da sua túnica e ele assentou-se e lavou os pés aos seus discípulos. E isto é uma posição de escravo ou de criado, ou de alguém que se sente inferior a quem chega à sua casa. Isto acontece e na cultura judaica, naquele tempo, e ainda hoje é um bocadinho, e ainda existe culturas assim. Alguém que chega à sua casa, é hábito descalçar. Se formos para o Brasil, é normal descalçar os sapatos. Em Portugal, entra-se com os sapatos adentro, cheios de lama, que se sujam a casa toda dos irmãos. Aqui, isso é aqui, lá no Brasil não. Então, a pessoa entra e, naquela cultura, o dono da casa, ou o criado, num ato de reverência e respeito pela sua visita, lavava-lhe os pés. Claro, não lavava com o famoso unho branco, nada disso, não esfregava os dedos, era um pingar de água, é uma coisa simbólica, entende? E lavava, num ato de reverência à pessoa que vai receber. É um ato de grande respeito pela sua visita. E vocês se lembram quando Jesus foram lavados os seus pés? Em que não lavaram os pés de Jesus, porque quem o convidou para jantar não tinha esse reconhecimento. No entanto, Jesus mostrou isso. E humilhar-se a si mesmo é alguém que é humilde, não é finge ser humilde, se humilha ainda mais para servir aquele que ele quer servir. E a igreja tem que ser assim. Nós cristãos temos que ser assim. Talvez a mensagem que a gente mais deseja ouvir ao domingo de manhã até é: Jesus cura, liberta, restaura, batiza com o Espírito Santo. A gente quer isso. Mas o que a gente precisa é ter o nosso coração igual ao de Jesus, para que não só possamos alcançar todos os nossos pedidos, porque a Bíblia Sagrada diz: se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Amém? Então eu não preciso estar tão preocupado por orar para que Jesus cure, porque no momento em que eu entendo que Ele cura, eu nem preciso que o pregador ore. Eu já saio daqui curado, porque quando ouço a palavra de Deus isso pode acontecer. Não significa que eu não imponha as mãos, pois é bíblico. Não significa que eu não unja o doente com óleo, que também é bíblico. Mas significa que Deus atua conforme a tua e a minha fé. Então a igreja, o primeiro ponto que nós nesta manhã temos que aprender é que sentimentos movem o nosso coração. A sua humilhação, ela vem ao ponto de a Bíblia dizer que aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se servo. E a palavra servo aqui significa escravo. Quase. É a mesma conotação de escravo. E Jesus, irmãos, ele não foi só um mero escravo, que não foi escravo. Isto é quase uma heresia, que eu estou a dizer. Mas deixe-me chegar a ela hoje. Porque ele morreu com uma morte das piores mortes, não porque foi de dor,
mas porque era a morte mais humilhante que podia acontecer no seu tempo, em que Jesus não só foi morto, como a sua nudez era clara. E Jesus ficou despido de tudo. Ele despiu-se a si mesmo da sua glória, aniquilou-se da sua glória com Deus, tomando forma de servo e na qualidade de servo de todos. Porque ele um dia soube dizer aos seus discípulos: quem é o maior? É o que serve ou o que é servido? E responderam todos bem: é o que é servir, pois eu convosco sou como o que serve. Amém. Amém. É que ninguém quer ser servo. Eu sei. Eu não quero. Você quer ser servo? Alguém aqui quer ser servo? Você já imaginou Jesus na cruz? Que humilhação maior. Ali entendemos que houve intervenção humana no sentido da humilhação também. Mas foi Ele que permitiu. Que Ele tinha poder para acabar com aquela história da cruz. Mas Ele não quis, porque Ele sabia que precisava de nos servir. Amém? E outra coisa que Jesus fez foi não se importou com a sua posição ser igual, diz a Bíblia, Ele era igual a Deus. O versículo 3 fala que realmente Jesus fala para nós: nada façais por contenda ou por vanglória. Mas Jesus, irmãos, na qualidade de Deus, Ele não teve por qualquer dificuldade de ser igual a Deus e se fazer homem. E às vezes a minha pergunta é: que coisas estamos dispostas a fazer? Que coisas... quando Jesus, amados, ele disse que o homem que escreve diz, ele não teve por qualquer dificuldade de se rebaixar ou de se anular ou de se submeter à qualidade de homem. Porque ele precisava de ser o último Adão, aquele que viria salvar a humanidade. Ele precisava de mostrar ao mundo que é possível chegar ao fim com fidelidade. E eu queria, irmãos, nesta manhã, que nós entendêssemos um princípio para a nossa vida. O princípio da humildade e o princípio de não vale nada a sua posição dentro da casa do papai. Na igreja somos irmãos. Lá fora cada um é o que é. Jesus era Deus, mas a Bíblia lhe chamou o Filho do Homem, para que todos entendessem quem Ele era. A nossa posição é uma posição de servos na igreja. É uma posição de filhos, de todos iguais. Por isso que eu gosto muito de pensar naquilo que o próprio Senhor Jesus veio-nos a ensinar, não é? O maior de vocês seja um servo de todos. Eu quero dizer, Deus pode levantar aqui pessoas muito maiores do que eu. Eu posso estar aqui numa posição de liderança e tu podes ser muito maior do que eu. Porque se te colocares na posição de servo para servir a igreja, a comunidade lá fora, Deus te vai usar de uma maneira que tu não tens noção. Tu não tens noção, mas nada faças por contenda ou por vanglória. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Amém? Meus amados, nesta manhã, o primeiro ponto, como já vimos, era que sentimentos movem o nosso coração. No caso, Jesus, na sua humildade. E eu queria, meus amados, que nós entendêssemos nesta manhã se o próprio Cristo se fez semelhante a nós para nos salvarmos, o que devemos nós fazer para ajudar o nosso próximo. O quê? Veja, vamos parar aqui um bocadinho, vamos organizar-nos. Jesus se aniquilou a si mesmo, ou seja, esvaziou-se da sua posição. Para quê? Para ajudar a humanidade, para nos salvar. O que estamos nós dispostos a fazer para ajudar o nosso próximo? Da parte de Cristo, todos já sabemos o que Ele fez, mas da tua parte, o que será que tu estás pronto a fazer para que o Evangelho, por exemplo, possa ser pregado?
para que a tua vida possa ser usada por Deus para abençoar a vida dos outros. Irmãos, estamos numa geração em que as pessoas não se querem esvaziar. Elas querem continuar cheias de orgulho. Elas querem continuar cheias daquilo que elas são, cheias das suas capacidades, cheias daquilo que elas acham que lhes dá direito a isto ou aquilo. Sabe qual é o seu direito? É a misericórdia de Deus. O meu direito é o direito ao perdão, à graça divina do Senhor. O meu direito é o direito de servir. Amém? O meu direito é o direito de ser servo. O meu direito, irmãos, não é o direito de ter, eu não tenho direito ao céu. Eu tenho porque a graça, Efésios 2, a graça de Deus nos salvou. Não nos salvou pelas obras, para que ninguém se glorie. Nem o que tu fazes te dá direito às obras. Mesmo o que fazemos para Deus não nos dá direito a sermos salvos, porque somos salvos pela graça. Isso não é mérito nosso. Amém? E porquê é que Jesus não quer que a nossa salvação seja pelas obras? Por uma razão simples, para que ninguém se vanglorie. Amém? Agora também diz que fomos salvos para as boas obras. Ou seja, eu não vivo como cristão para não fazer obras, porque não sou salvo por elas. Mas eu vivo como cristão para fazer as boas obras. Amém? A minha missão é essa como cristão. Então Jesus se esvaziou. Aniquilou-se. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, eu quero que os irmãos abram comigo, algo que para mim é profundamente sério no contexto do evangelismo, no contexto daquilo que é a principal missão da igreja. Nós estamos estudando aqui à sexta-feira algo muito sério sobre os dons do Espírito, não é? E estávamos a estudar esta sexta-feira, não é? Para que é que nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Porque é que Jesus disse, olha, ir para Jerusalém, esperai, até que do alto sejais revestidos de poder. Lembram-se? Atos 1:8. E lá responde, para serdes minhas testemunhas. A missão de cada um de nós é ser testemunhas de Jesus. Estava a ler ali um pequeno flyer que temos à saída. Já é tão velhinho, os irmãos levem, ofereçam a alguém. Eu pus hoje o resto dos flyers que temos antigos. Levem tudo, distribuam, metam na vossa caixa de correio dos vossos prédios à volta. Irmão, por favor, leve. A menina curada de talassémia, a filha aqui do Nuno, que Jesus curou. Está ali só 4 ou 5 flyers. A Karina, como Jesus a livrou da depressão. Esse testemunho que a gente espalhou pela cidade. Irmãos, no dia que nós quisermos viver este bocadinho de palavra, só este bocadinho de palavra, irmãos, coisas grandes vão acontecer. Coisas grandes vão acontecer. Primeiro, ter os sentimentos de Jesus. Olha, isto estava uma pregação, só isto. Segundo, o que é que estamos prontos a aniquilar-nos? Paulo disse, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 a 23. Eu quero ler estes versículos todos, irmãos, porque eles têm um contexto e nós temos que o perceber. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ponto. Amém. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso faço de boa mente. Pode dizer amém? Faço de boa mente. E por isso faço de boa mente, terei prémio, mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada, porque há quem pregue também de má vontade. Logo, que prémio tenho? Que evangelizando proponha da graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me. Olha o que Paulo diz, irmão. Alguém está cá comigo? Servo de todos. Já viu a chamada que hoje temos para ser servos? Fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais.
E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão sem lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Coisa linda. Olha, irmão, é esta a missão. O Senhor Jesus fez tudo para nos salvar, dá uma salvação plena. Mas depois Jesus também nos deu a missão de ser suas testemunhas, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de falar aquilo que vem do seu coração para o coração dos homens. Nós somos isto que Deus quer que sejamos. Amém? Então que nós possamos compreender. O apóstolo Paulo disse em Atos Apóstolos, capítulo 2, verso 40, salvai esta geração. Não foi Paulo, foi Pedro, peço desculpa. Salvai esta geração incrédula, perversa. Amém? Atos 2,40. A nossa missão, irmãos, quando Deus nos ensina a aniquilar-nos para fazer a sua obra. Por isso que o texto sagrado diz: ninguém considera nada do que é seu como sendo só seu. Porque só é seu porque Deus permitiu. Só está nas suas mãos porque Deus deu para estar. E usai o que é seu. Irmão, você não está na igreja que lhe vai pedir este mundo e o outro. Não tenha medo. Mas use o que é seu. Olha, mais do que o seu dinheiro, que Deus não precisa dele para nada. Eu há que preciso de honrar. Não é, irmão, ainda tenho medo que a igreja não vai à falência. A igreja é dele e ele há que tem que resolver os problemas. Não é o seu dinheiro que conta. É o seu coração. E o que você faz com o seu tempo. A prioridade que você dá a Deus. Aquilo que você faz, ou está pronto a despir-se por amor a Cristo. Isso é que conta. Não conta, meus amados, as festas que nós fazemos, os almoços que nós pagamos uns aos outros, para nada. O que conta é o que tu és dentro do teu coração. Eu quero te dar uma boa notícia. Independentemente do mau coração que possas ter ou bom, Deus quer fazê-lo melhor ainda. E se for mau, Deus quer transformá-lo. Porque a Bíblia diz que Deus dá-nos um novo coração. Então, a Bíblia é clara. Quando o apóstolo Paulo diz, eu esvaziei-me de quem eu era. Se alguém se podia gloriar em si próprio, era eu, doutor das Escrituras. Estudei aos pés de Gamaliel. Fui perseguidor da igreja, não porque me apeteceu ou porque era sádico, porque eu tinha zelo, pensava que estava a servir a Deus. Matava pessoas a julgar que estava a fazer o serviço para Deus. Sabe que às vezes nós falamos que queremos matar quem nos mata. Mas há muita gente que pensa que está a fazer um serviço para Deus. Sabe o que é que você tem que fazer com os seus inimigos? Não é matá-los nem falar mal deles, é perdoá-los e orar por eles. Isso é que você tem que fazer. Olha, pode ser a sua própria casa, a sua própria família, o seu principal inimigo. Pode ser. Mas ore por eles. Olha, irmãos, eu não consigo mudar corações. Ele consegue, eu não. Mas eu consigo libertar o meu coração de qualquer maldição. Deus habita naquele que vive em humildade. Eu gosto muito de Isaías 57, que Isaías teve uma revelação profunda de Jesus Cristo. Falou de Jesus como ninguém. Apresentou Jesus de uma forma profunda. Mas em Isaías 57 ele diz no versículo 14, parece ele que estava a pregar o Evangelho. Parece ele que estava a anunciar o João Batista, que vinha preparar o caminho do Senhor, não é? João vinha preparar o caminho para que Jesus pudesse fazer a sua obra. E diz assim, e dir-se-á, aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Isto é para nós, não é? Temos de tirar os tropeços. Há muito tropeço nos nossos dias. Há muita confusão nos nossos dias. Há muito diz-que-diz, há muita conversa, há muito... Toda a gente fica magoada com tudo e com nada. Meus irmãos, eu sonho com uma igreja que seja apaixonada. E quanto mais irmãos defeituosos há na igreja, mais irmãos nos abraçam. E quando o irmão falha, mais o irmão chega ao meu amado. Eu sei que não é fácil ser fiel. Irmão, quando alguém nos faz mal e a gente faz bem, o inferno fica irritadíssimo.
Então ele vai levantar cada vez mais gente para irritar. Mas de repente, essa gente que é contra nós vai fazer parte de nós. Sabe porquê? Porque houve um povo que tinha os sentimentos de Jesus. Amém? É isso que nós temos. Olha o que diz o versículo 15. Eu sei que o 14 parece que não tem a ver, mas o 15 tem. Porque assim diz o alto. Vamos ler juntos. Porque assim diz o alto. Eu vou ler ali para todos lermos igual. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e o abatido espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus quer habitar no teu coração. Amém? Vamos deixar que Deus habite em nosso coração. Por fim, vamos falar do terceiro ponto desta meditação. Diz que Jesus foi obediente até à morte. Que sendo Deus, aceitou ser obediente até à morte. Era Deus em homem. Nunca deixou de ser Deus, irmãos. O facto de ele ter despido a sua posição divina, o facto de ele estar na qualidade de homem, nunca deixou de ser quem é. Tal como um polícia, tal como um GNR, uma autoridade, um militar, só por não estar de farda, não significa que não seja quem ele é. O médico nunca deixa de ser médico. E é lei. Ai dele, se vê alguém a passar mal, ele não socorre. É crime. O meu Jesus nunca deixou de ser o Filho de Deus. O primogênito. Aquele que, no princípio, estava com o Pai. E ele próprio diz, a palavra de Deus, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém? E habitou entre os homens. Ele não deixou de ser quem era. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Certo, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte. Não há como agradar a Deus sem obediência. Podes inventar o que tu quiseres, teres as desculpas que quiseres. Pastor, mas é um vício. Pastor, eu não consigo passar. É uma garrafa de pinga e eu tenho que me embabadar quando bebo. Eu tenho que fumar aquele cigarro porque, sabe como é? Eu olho para aquela moça, eu apetece-me logo aquelas coisas. Eu sou depravado da minha mente. Meu irmão, você pode dizer o que quiser para desculpar os seus pecados, mas há um caminho que se chama obediência. A obediência não é um desejo, a obediência é uma decisão. Eu não me apetece obedecer a tudo, mas eu decidi obedecer a tudo. Está cá? Irmão, você pensa que me apetece. Você acha que Jesus apeteceu de ir à cruz? Alguém acha que Jesus apeteceu ir à cruz? Jesus nunca pecou. O seu suor transformou-se em gotas de sangue. O seu sofrimento era tanto. E que ele disse, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Parece que Jesus estava ali num momento de dor. Em que ele, será que é possível de outra maneira? Sabe que naquele momento em que Jesus estava a orar, em que os discípulos não conseguiram orar com ele nem uma hora, Jesus ia, a partir dali, ele ia receber os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas doenças. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. Era um momento em que diz Isaías que teve uma visão da cruz, algo profundo. Agradou a Deus moê-lo e enfermá-lo, para que pelas suas feridas nós pudéssemos ser sarados. Agradou a Deus. Isaías percebeu isso. Olha, irmão, que é preciso ser um profeta alto lá para exprimir um sentimento destes sobre o próprio Criador, em que olha para o seu filho e diz que agradou a Deus moê-lo. Agradava-te moer o teu filho? Agradava-te contrariar o teu filho? Agradava-te entregares o teu filho por amor a outros? Vocês estão cá ainda. E eu podia dizer, o meu filho não está disposto a isso. Mas no caso de Jesus, ele ter disposto, envia-me a mim, eu
salvar essa humanidade. A criação linda que nós criámos, o homem, a mulher, Adão e Eva no paraíso, que nós criámos, sopramos sobre ele aquilo que estava em nós. Quando Deus soprou sobre as narinas de Adão e Eva, Ele não soprou algo para cair, algo para pecar. Ele soprou perfeito. O caráter de Deus entrou dentro de Adão e Eva. E foi preciso vir o bicho mau para poder levar Adão e Eva ao pecado e alimentar um desejo corrupto de ser igual a Deus ou até maior que Deus. Desobedecendo à primeira regra. O único pecado que o homem comete chama-se desobediência. Só há um pecado no mundo: desobediência. E nela se incluem todos os outros pecados. Porque a desobediência nos leva a viver sem Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Embora o dom gratuito de Deus é vida eterna por Jesus. É um dom oferecido para nós. É algo que temos de graça. Mas a obediência é a palavra de ordem. Estás pronto a obedecer a Jesus? A Bíblia diz que o meu Jesus foi obediente até à morte. Só que há gente que só quer ser obediente por um tempo. 15 dias, um mês, 2 meses. Por exemplo, quem já foi para centros de recuperação, estão lá, portam-se bem, depois saem cá para fora, já não querem mais obedecer. Outros, quando vão à igreja, até na igreja, hoje agora vou mudar de vida. Mas quando saem lá fora, voltam ao pecado, voltam à pornografia, voltam a tudo aquilo que é errado. Obediência. Jesus foi obediente até à morte. E pior, uma morte de cruz. Quanto tempo estás disposto a obedecer a Jesus, à sua palavra? Jesus obedeceu até à morte. Amém? Jesus obedeceu, diga comigo, até à morte. E nem de Patmos o apóstolo João disse: ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa obediência, meus queridos, a nossa decisão por Cristo, eu penso que há uma carência nos nossos dias de entender o Evangelho, de entender o que é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Entender o que Jesus disse a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Porque as pessoas hoje recebem Jesus de forma tão simples. Irmão, eu sempre aprendi a levantar o braço. Quem quer aceitar Jesus, levanta o seu braço. E as pessoas a levantam. Quem quer se arrepender dos seus pecados, levanta o seu braço. As pessoas levantam facilmente. Se forem envergonhadas, demoram mais tempo. Irmãos, e a conclusão que eu chego é que as pessoas só levantaram o braço, não abriram o coração. Nós temos que abrir o coração para que Deus entre dentro de nós. Para que Deus transforme a nossa vida. Para que Deus faça aquilo que nenhuma cirurgia pode fazer. Porque o novo nascimento torna-nos novas criaturas. Por isso que as coisas velhas passaram. O apóstolo Paulo disse isso à igreja de Coríntios. Porque a igreja de Coríntios estava cheia de problemas. Aqueles irmãos andavam cheios de coisas erradas. Uma igreja que nenhum dom lhe faltava. Também não faltava chatices e problemas. Ele disse: vocês não sabem. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Entenderem o que é o novo nascimento. Por isso que o novo nascimento é aquele que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. Amém? E nós muitas vezes não entendemos. Meus amados, a proposta do cristianismo é uma proposta de vida. Uma proposta de um projeto de vida. De uma mudança radical. Algo precioso. Irmãos, ser cristão nos nossos dias, não temos... Eu não sou daquela linha de pensar ser cristão não pode rir, não pode ver um futebol, não pode ver um filme. Ai, irmão, pare com isso não é ser cristão. Nós fomos chamados para estar entre a sociedade. Por isso Jesus foi chamado de comilão e beberrão de vinho, diz lá. Sabe porquê? Porque ele comia com os pecadores, mas não pecava como eles. Ele brincava com os pecadores, ele salvava as prostitutas. Porquê? Porque nós fomos chamados para ser luz no meio das trevas. Aqui na igreja ninguém é trevas. Somos todos luz. Por isso que aqui ninguém pode brilhar. O Senhor Jesus não disse: sede luz na igreja. Não diz, pois não. Não diz. Porque na igreja temos que ser luz. Já somos.
Mas no mundo há tempos sem luz. Lá fora com os ímpios há tempos sem luz. Sabe o que é que o Paulo disse a Timóteo? Ser o exemplo dos fiéis. Porquê? Porque entre gente que é fiel, tu tens de ser mais fiel ainda. Amém. Obrigado. Isto tudo começa com um. Temos de ser fiéis até à morte. Ser fiel até à morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Diz que Jesus foi fiel, foi obediente até à morte. E quando nós somos obedientes, irmãos, quando nos humilhamos a nós próprios, eu quero terminar, quando nós permitimos que Deus entre em nossa vida desta forma, o resultado é que Deus nos exalta. Olha o que diz o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. E claro, estamos a falar de Jesus, mas Ele também exalta homens. Ele disse a Abraão: eu engrandecerei o teu nome e te farei uma bênção. Mas não sou eu que engrandeço, é Ele que engrandece. Amém? Irmãos, o verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus, criança de Deus, e hoje estamos a viver uma época que estamos a ensinar os nossos filhos a ser artistas. Quando abrimos o YouTube, metemos crianças a pregar, que eu não tenho nada contra, mas tenho contra se nós estamos a fabricar artistas. Se eles estão a ser artistas ou se eles estão a ser crianças usadas pelo Espírito Santo. Mas, irmãos, ouça, não machuque os seus filhos pelos erros dele, ou porque ele agora está a entrar na parvalheira. Dê exemplo, seja família exemplar, humilhe-se por eles. A sua família é a primeira fonte para ser salva. Amém? A sua casa é a primeira. Não queira ganhar os outros assim só e esquecer os seus. Quantos pastores esqueceram a sua casa? Quantos pastores esqueceram a sua família? E não cuidaram dos seus filhos? Os meus não podem nunca dizer que o papai não lhes deu. Pelo menos a herança da fé eles vão ter. Dinheiro não sei se eu vou deixar, porque eu sou muito gastador. Se gosto de gastar dinheiro. Se eu posso comer bem, eu como. Se eu posso passear, eu passeio. Mas se eu posso honrar quem precisa, também honro. Agora, irmão, honre o seu filho. Mas não faça do seu filho um artista. Não ensine o seu filho a ficar com ciúmes de quem está no altar. O tempo deles virá, meus amados, que nós nesta manhã estejamos prontos a tomar uma decisão. Eu quero seguir Jesus até à morte. Até à morte. Tal como ao casamento. Eu quando casei com esta santa, ontem os irmãos, eu estava só o Paulo ao lado de mim, fui ver o Brasil, lamento ter, empate, eu estava profetizando 4-0, mas como não veio de Deus, não aconteceu aquela profecia. Então, e eles estavam lá, filhos do mar, eu não digo o resto. Entretanto, eu olhei para ele, não ofenda a mãe do rapaz. Entretanto, eu como gosto de paródia, chega ao momento, filho de uma santa! Começou-se tudo a rir. Comecei aos gritos lá, és o menino de uma santa! Irmãos, o que é isto? Crente não pode entrar em guerra nem no futebol. Não se ofenda a mãe dos outros. Nem o árbitro. O árbitro, coitado, a mãe é tudo. Diga que é filho de uma santa. Oh, homem abençoado, que não roubaste o penalti. Eu vou orar para que Deus te perdoe. Vamos fazer como é que se chama aquela coisa? Não. Ai, não. Aqueles grupos de claques, uma claque de santos. Para ver o nosso Brasil, não é? E o nosso Portugal. E depois, no meio da noite, vamos estar todos juntos. Um dia desses, vai encher todos. 500 pessoas para o futebol. Enquanto eles dizem aqueles palavrões, nós damos glória a Deus! Aleluia! É filho de uma santa! Será que eu não posso ser crente no meio daquela gente? Era o que faltava. Meus amados, nós não fomos chamados para viver enclausurados.
fomos chamados para viver entre as pessoas. E quando nos humilhamos, eu quero terminar com isto, porque para mim é a base desta manhã. 1 Pedro 5,6 diz: quando nos humilhamos, Deus nos exaltará. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois... Claro que o 5 também diz, não é? Mas eu não vou dizer o 5 para prontos. Mas vamos ao 6. Humilhai-vos, pois, debaixo do potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? Tiago 4,10, por favor. Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém?